Fala galera, beleza? Bom, recentemente, acho que uns 3 ou 4 dias atrás, eu fiz um vídeo sobre o Blackbird, o avião mais rápido do mundo, e no final do vídeo eu comentei sobre o motor dele, que é o Pratt & Whitney J58. Pratt & Whitney é uma fabricante de motores, motores a jatos, motores a reação, e eu quero explicar como que funciona o motor, o J58. Permite aquele avião alcançar a velocidade de mais de 3 vezes a velocidade do som, mais que Mach 3. Mas antes de conseguir explicar o J58, que é um motor que a gente chama na engenharia aeronáutica, chamado de scramjet, eu tenho que explicar como funciona um motor a reação comum, que é utilizado em todos os aviões hoje em dia praticamente, tirando os turbohélice, né? É um motor interessante também, não caiu em desuso porque ele é muito eficiente em alguns aspectos, mas assunto para outro vídeo. Nesse vídeo aqui, eu peguei esse outro vídeo aqui, eu vou deixar na descrição para quem quiser ver. Eu vou fazer meio que um react, mas explicando ali o processo que ocorre dentro do motor e explicando basicamente os materiais que existem dentro do motor e o porquê deles. Cara, primeiramente, vamos ver se ele vai mostrar aqui, ó. A gente tem essa parte aqui que é o fan. O fan nada mais é do que igual o fan do seu computador, a ventoinha do carro, um ventilador. Ele vai aspirar o ar para dentro do motor. É ele que vai fazer todo o fluxo de ar para dentro do motor. E uma parte legal, 80% de toda a força que esse motor vai gerar não vai ser da parte interna aqui dele. Ele tem um motor a reação, ele tem a parte do motor mesmo, e ele tem entre a carenagem e a parte mecânica uma parte chamada bypass. A parte bypass é onde 80% do empuxo do motor, o empuxo de ar, tá passando. Então essa parte aqui, onde é um vazio, onde tá tendo o fluxo de ar, é o maior responsável pela potência do motor, que é gerado pela fan. Depois da fan, a gente vai ter uma série aqui de compressores. Só para explicar aqui o balãozinho, o vídeo está mutado. Mas por que ele chama motor a reação? Bom, se você lembrar das leis de Newton que você viu ou ali no nono ano ou ali no ensino médio em física, a terceira lei de Newton diz o seguinte: para toda força existe uma força de mesmo módulo e sentido oposto. O que isso quer dizer? Se eu tô com meu punho aqui, eu coloco contra o outro. Se com esse pulso eu aplico uma força de 1 Newton, esse aqui vai aplicar uma força de 1 Newton também, para manter em estática, manter a inércia. Se eu começar a aplicar uma força maior em um outro pulso, usar 2 Newtons, vai ter uma aceleração e vai ter um movimento, mas depois vai manter um equilíbrio. Então, toda força gera uma reação de módulo igual à direção oposta. O que é o módulo? O módulo é a intensidade da força, a direção é para onde essa força está apontando. Então, o ar vai ser jogado para trás com uma determinada força e o motor vai ser empurrado para frente com a mesma força e direção oposta ao fluxo de ar. Por isso aqui o balãozinho aqui. Bom, mas vamos pular para a parte que interessa. A gente tem o fan, já expliquei, ali não vai interessar muito. Ele pulou uma parte aqui, 1 minuto 19, vou voltar. Cara, aqui tá atrapalhando um pouquinho, mas a gente tem aqui 2 estágios que são compressores de ar. O ar vai entrando pela fan e ele vai passar, varia de motor para motor, mas ele vai passar primeiramente pelo compressor de baixa pressão, onde o ar vai começando a ser comprimido. E se você lembrar da fórmula do gás ideal, você vai lembrar que o volume vai diminuindo, a pressão vai aumentando. Para compensar isso daí, a temperatura vai aumentar junto, e depois ele vai entrar. O compressor aqui ele só mostrou que são essas pás aqui. Não, perdão, ó, tem outra série de compressores aqui. Esse é o compressor de alta e baixa pressão, e esse é o de alta pressão. Então o ar vai ser mandado aqui para dentro, vai passar admitido pelo fan, né? Vai passar pelos compressores, onde vai ter essa transformação ali. Você vai ter um aumento da pressão, você vai ter um aumento da temperatura em consequência, e você vai ter um volume menor. Aqui ele está mostrando a câmara de combustão, porque ela já vem em seguida do compressor. Não existe vela para fazer a combustão dentro da câmara.
temperatura. O porquê? Hoje mesmo eu lancei um vídeo sobre ciclo diesel, motor a diesel, e é exatamente o mesmo motivo. A octanagem da gasolina de avião, a Avgas, ela é muito baixa. Então, com a pressão e a temperatura que ela tá entrando aqui na câmara de combustão, o ar, quer dizer, a temperatura e a pressão do ar que ele tá entrando ali na câmara de combustão, só de entrar em contato com o combustível já vai ter a combustão, já vai ter a explosão. E em seguida, esse gás vai, após a explosão, né, você vai ter um aumento na temperatura, e voltando à fórmula do gás ideal, você vai ter um aumento na pressão para você manter o equilíbrio. Depois aqui ele vai mostrar a turbina. Muita gente faz essa confusão, assim, chama o motor do avião de turbina, mas a turbina é uma peça que está lá dentro. E vai ser a turbina que vai gerar o movimento de todo o motor. Por quê? Porque o gás vai estar saindo a alta pressão ali e alta temperatura. Alta temperatura quer dizer na faixa de 800 graus Celsius. E vai passar pela turbina e vai gerar todo esse movimento. Eu vou ver se eu acho uma imagem aqui rapidinho, só para poder explicar o que cada turbina vai mover, porque ele tem dois estágios de turbina. Ele tem a turbina de alta pressão e a turbina de baixa pressão. E cada um vai ser responsável por girar uma parte do motor. Ó, a imagem não tá com a qualidade tão boa, mas dá para entender. Ó, a gente tem dois eixos trabalhando no motor a reação. Você tem o eixo de baixa, que é esse verde, e o eixo de alta. O baixa e alta se refere à pressão do gás lá dentro. Então a pressão do gás aqui, do ar no caso, está baixa, e aqui ela vai estar baixa também. Nesse eixo roxo aqui, você tem o compressor de alta, a câmara de combustão e a turbina de alta. Esse alta se refere à pressão. Bom, como eu falei, aqui a gente tem a fan, admite, passa pelo compressor de baixa, compressor de alta, entra na admissão, na câmara de combustão, onde você vai ter a admissão de combustível, e pela própria temperatura e pressão do ar, você vai ter a combustão. E o gás, ele vai sair aqui pela turbina numa pressão altíssima e vai fazer girar a turbina de alta. A turbina de alta vai fazer o movimento, vai ser responsável por gerar o movimento nos compressores de alta. Então, é um motor que trabalha com dois conjuntos separados, tá? É um eixo girando sobre o outro. Em seguida, ele vai passar com a pressão um pouco mais baixa pela turbina de baixa, que vai ser responsável por gerar o movimento aqui do compressor de baixa e do fan. Em suma, esse é o funcionamento de um motor a reação. Ele é um motor mecanicamente bem simples, tanto que esse é um motor utilizado em usinas nucleares, que a usina nuclear ela usa urânio para aquecer a água, gerar vapor e mover esse motor para gerar energia. E ele consegue trabalhar por período de meses ligado direto, sem uma pausa sequer, para resfriamento, para manutenção. Então ele é um motor extremamente simples, funcionamento simples, e um dos motores mais eficientes já criados pela humanidade, cara. Talvez só perca para o motor elétrico, mas aí é uma comparação que não é muito cabível, né? Se ficou alguma dúvida sobre o funcionamento do motor a reação, por favor, deixa nos comentários. Eu faço um vídeo tentando explicar melhor, eu faço um rascunho, eu tenho rascunhos ali de projetos de motor a reação. Mas agora, tá com 12 minutos de vídeo, eu quero falar um pouquinho dos materiais. Lembra que eu mencionei que aqui na câmara de combustão a temperatura da mistura pode chegar na casa de 800 graus Celsius? Voltando lá, no vídeo introdutório de ciência dos materiais, você tem a temperatura de recristalização do aço, e você vai ter uma faixa em que o aço ele vai perder as propriedades dele. Então você precisa de um outro tipo de material aqui para suportar esse gás que está vindo. Se você coloca aço, ele vai perder as propriedades, ele vai se deformar, ele não vai resistir. Algumas partes do motor. O fan é feito de aço, os compressores são feitos de aço. Bom, aqui que muda o negócio. Aqui vai entrar um material que foi desenvolvido
ali na próxima Segunda Guerra Mundial, quando já começou a surgir a necessidade, que é a Superliga de Níquel, e em seguida a Superliga de Titânio. Se você lembra também do vídeo sobre o Blackbird, o Blackbird é um avião feito de titânio, ele tem alta resistência à fluência. E o que interessa a resistência à fluência aqui? Bom, é um motor, ele está trabalhando... Se você pegar uma viagem aqui do Brasil para a Austrália, você vai ter 12 horas de viagem e o motor vai estar trabalhando 12 horas com uma pressão absurda em cima dele e uma temperatura absurda em cima dele. Você precisa de resistência à fluência, e eu já expliquei ali no vídeo o que é um esforço contínuo. Então, a Superliga de Titânio, ela aguenta uma temperatura até uma casa de 1200 a 1400 graus, dependendo da liga, e ela tem uma alta resistência à fluência. Então, ele é um material perfeito para ser usado aí num motor a reação. E aqui a gente tem o uso da Superliga de Níquel, porque a Superliga de Níquel, ela é um dos materiais mais impressionantes que foi desenvolvido pela humanidade. Ele aguenta até 1600 graus Celsius sem perder a estrutura CFC, que é a cúbica de face centrada. Eu só vou dar uma conferida nisso, que eu não lembro se é CCC ou CFC, mas vê o vídeo de ciência ali dos materiais para você saber o que é uma estrutura CCC e uma CFC. Então, logo na saída, para suportar a temperatura, que é uma temperatura absurda, você tem a turbina feita em Superliga de Níquel. Inclusive, a turbina que vai em carro é só uma turbina, mas ela é feita sim de níquel. Eu não sei dizer se é uma Superliga de Níquel ou apenas uma liga de níquel comum, mas só fica um adendo aqui. Eu posso trazer um vídeo especial falando sobre Superliga de Níquel, sobre Superliga de Titânio, mas pro vídeo que eu quero fazer sobre o J58, até aqui é o suficiente. Esse é o funcionamento de um motor a reação, e no próximo vídeo eu explico o funcionamento de um motor Scramjet, que é o motor do SR-71 Blackbird. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido explicar bem. E é isso, cara. Alguma sugestão? Deixa nos comentários. Alguma dúvida? Deixa nos comentários. Assim que eu puder eu vou responder. E até a próxima. Muito obrigado.